Meu nome é Volmer, eu estou gravando aqui em São Paulo e tenho 46 anos, eu sou do dia 7 de maio de 66 e já estudei a Bíblia muitos anos, uns 27 anos, já li quase 3 vezes toda a Bíblia e hoje eu vou ter a alegria, a oportunidade de passar para vocês coisas muito importantes que estão acontecendo no planeta à luz da Bíblia Sagrada. Inicialmente quero fazer alguns agradecimentos aqui, primeiramente a Deus por esta grande oportunidade, né, de partilhar com vocês um pouco o conhecimento de algumas profecias que estão se cumprindo exatamente nesses dias que estamos vivendo. Hoje, por exemplo, é dia 17 de setembro de 2012, inclusive um ano profético do ponto de vista da Bíblia e profético também do ponto de vista dos povos maias, que a gente vai falar um pouco melhor sobre esses povos lá do México, da América Central ali. Mas gostaria imensamente de agradecer também ao irmão Vanderlei Casale, que viabilizou esta oportunidade, né, da gente estar aqui falando para vocês. Bom, nós abriremos a Bíblia em algumas oportunidades, né? E este DVD ele vai levar o seguinte nome, 2018, será o ano do fim? 2018 poderá vir a ser o ano do fim. Por quê? Então nós vamos estar abrindo a palavra de Deus, vamos estar abrindo a Bíblia, trazendo algumas informações historicamente que 2018 será o ano do fim do mundo. Seria muita pretensão, eu não tenho essa autorização para fazer isso, marcar uma data para algo tão grave. Mas sobre o fim do mundo, realmente a Bíblia Sagrada, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento, falam sobre esse tema do fim do mundo. E eu vou abrir a Bíblia e vocês vão me acompanhar. Aqui eu tenho várias traduções de Bíblias, tem algumas apostilas, a gente vai estar abrindo, eu vou estar passando essas informações. E eu quero chegar ao final dessa palestra com você a resultados muito positivos. Não é? Com a ajuda de Deus, eu quero realmente, pretendo deixar para você aí, refletir, meditar verdadeiros segredos espirituais da palavra de Deus. Um primeiro assunto que nós devemos entender é sobre a profecia. E, levando em consideração que nós estamos aí vivendo os últimos dias da história desse planeta, nós não podemos esquecer de uma verdade, que a Bíblia Sagrada revela claramente, isso vai ficar provado para você, que está vindo um profeta. A vinda de um profeta verdadeiro ainda em nossos dias é retratado pela Bíblia em vários momentos, tanto no Novo e no Velho Testamento. As Sagradas Escrituras dizem que pela palavra de 2 testemunhas a verdade será estabelecida. E sobre a vinda desse, tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento falam da vinda dele. Eu vou abrir aqui para nós a Bíblia. Essa Bíblia é da tradução João Ferreira de Almeida, edição corrigida e revisada.
fiel ao texto original. Nós vamos abrir, primeiramente, no capítulo 3 do livro de Malaquias. Acompanhe comigo. É muito importante a gente confirmar essas coisas na Bíblia Sagrada para que não haja nenhuma dúvida. Você vai abrir Malaquias capítulo 3 e o verso 1, aonde diz: aqui este versículo está ligado ao anúncio da vinda do Senhor. E o verso 1 diz: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Esta primeira passagem que nós estamos lendo diz respeito a João Batista, aquele profeta que veio preparar o caminho para a vinda de Cristo. Vamos ver no Novo Testamento se existe alguma passagem bíblica que se relaciona com esta de Malaquias capítulo 3, verso 1. E a passagem que nós vamos ver está exatamente em Mateus, livro de Mateus capítulo 11, exatamente, no verso 10. Nesta passagem, meu amigo, o Senhor Jesus Cristo, nesta passagem, ele se refere a Malaquias capítulo 3, verso 1, que nós acabamos de ler. Diz assim o verso 10 de Mateus capítulo 11. Porque é este de que está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Note que há uma íntima relação, uma harmonia entre estas duas passagens. Não é verdade? Então aqui nós estamos falando de um profeta que na Bíblia é chamado de Elias também. Eu quero mostrar para você algo em Lucas capítulo 1, aonde pela primeira vez João Batista, o qual lemos duas passagens sobre ele, é citado aqui como um Elias. Aqui em Lucas capítulo 1, verso 17, mas nós vamos ao verso 16 e o verso 15, para entrarmos num contexto. Para daqui a pouco eu mostrar para vocês 3 passagens bíblicas se referindo a um profeta que virá, que é considerado o terceiro Elias. E eu vou explicar por que terceiro Elias. Ora, eu quero que você acompanhe comigo o capítulo 1 de Lucas e o verso 17, onde diz o seguinte: e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um disposto. Mas pegando desde o verso 12, para você confirmar que realmente está falando sobre João Batista, vamos ler o verso 12, que diz: e Zacarias, vendo-o, turbou e caiu temor sobre ele.
Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. O verso 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E o 17 nós lemos: e irá diante dele, diante de Cristo, no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, caríssimo ouvinte, veja, até agora, até aqui, nós lemos 3 passagens que diz respeito a João Batista. Nós lemos Malaquias, capítulo 3, o verso 1. Depois lemos Mateus, capítulo 11, verso 10, ainda se referindo a ele. E agora nós estamos aqui lendo uma terceira passagem em Lucas, capítulo 1, verso 17. Ok. Agora vamos voltar para Malaquias, capítulo 4. Capítulo 4. E o verso 5 diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então aqui está falando de alguém que viria no espírito e poder de Elias antes de vir o grande e terrível dia do Senhor. Ora, este profeta que haveria de vir, ele viria nos dias que seriam aqueles dias vizinhos aos últimos dias da história desta terra. Porque a expressão aqui, terrível dia do Senhor, grande e terrível dia do Senhor, é uma referência àquele dia onde as pragas cairão, as 7 últimas pragas de Apocalipse. Esta referência, o grande e terrível dia do Senhor, está ligado a esses dias que esta geração está vivendo. Por quê? Eu vou provar para você, aqui dentro da Bíblia, que esta é a última geração antes da volta de Cristo. Esta geração em que você está vivendo, eu também. E é nesta última geração, então, aonde se avizinha os juízos de Deus, é que este profeta se manifestaria. Bom, sobre João Batista, eu li 3 passagens. Sobre este profeta, eu vou ler 3 passagens para você, para que nós venhamos ver uma diferença muito importante. Ok? Daqui a pouco nós vamos ver uma diferença entre este Elias, que foi João Batista, uma representação de um Elias, né? O anjo disse que ele iria adiante de Cristo no poder, no espírito e poder de Elias. O primeiro Elias, quem foi? Quem foi o primeiro profeta chamado Elias?
Foi aquele profeta lá no tempo de Acabe. Aquele profeta, não é? Que com o poder de Deus, com o chamado de Deus, fez cair fogo do céu. Foi uma coisa tremenda que aconteceu nos dias daquele profeta. Elias o tesbita. Depois de Elias o tesbita, passou-se centenas de anos. Aí veio João Batista, já na época de Cristo, né? E o anjo, dando as características dele, de João Batista, diz que ele, João Batista, receberia daquele Espírito, o Espírito Santo, que foi o mesmo Espírito que estava sobre Elias, o primeiro profeta. Então, João Batista foi um exemplo de um segundo Elias. Muito bem. E lemos aqui uma primeira passagem sobre o terceiro Elias. Ok. Que viria numa época do mundo que seria as cenas finais da história do planeta. Não é? Mas, primeiro vamos ver dentro da Bíblia se realmente estamos nos últimos dias da história deste mundo. Vamos abrir comigo em Mateus capítulo, exatamente, 24. Mateus capítulo 24. Eu vou ler e vou comentar texto por texto. É muito importante ver versículo por versículo. Jesus prevê a destruição de Jerusalém e sua segunda vinda. Muito bem. Aqui diz o verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, Jesus estava ali no templo, como era o seu costume, aos sábados, ir ao templo, não é? Está ali com os outros adoradores, não é? Muito bem. E ao terminar aquela reunião, Jesus sai com os discípulos e os discípulos chamam a atenção de Jesus para ver a maravilha que era aquele templo judaico, o segundo templo dos judeus. E Jesus olha, vê aquele mármore, aquela beleza de templo, e vê os discípulos deslumbrados com aquela beleza. Então Jesus profetiza e diz, no verso 2, Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha, Jesus profetizando a destruição do segundo templo dos judeus. Muito bem. Verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ora, os discípulos, quando ouviram Jesus falar que o templo seria destruído, eles ficaram impressionados, né? Eles então quis saber mais de Jesus e perguntou a Jesus, quando será? Né? Aqui, diz assim, dize-nos quando serão essas coisas. Quando acontecerá a destruição desse templo? E que sinal haverá da tua vinda
e do fim do mundo. Bom, aqui começa a se falar sobre o fim do mundo. Ok. E Jesus, ele não evitou esse assunto do fim do mundo, né? Ele não, vou usar aqui uma palavra, Jesus não fugiu desse assunto do fim do mundo. Muito pelo contrário, a partir do verso 4, Jesus começa então a responder à pergunta dos discípulos sobre o fim do mundo e sobre a destruição do templo. Quando ele nos diz aqui, Jesus falando no verso 4, e Jesus respondendo diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, é um dos primeiros sinais. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim do mundo. Respondendo à pergunta dos discípulos. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio, o início de dores. Não é? A Bíblia usa uma figura de uma mulher grávida, quando a Bíblia vai falar do fim, não é? Usa uma linguagem figurada de uma mulher quando ela está grávida. Começa as contrações, a mulher começa a sentir a dor da gravidez. Depois, essas contrações, no início demora, de uma para outra demora, quem sabe horas. Depois passa a demorar menos, daqui a pouco, minutos, daqui a pouco a mulher dá à luz, numa grande dor, muitas vezes. Mas, com toda essa dor, de repente ela tem uma alegria maior do que aquela dor que ela passou, porque ela vê chegar um filho, né? A Bíblia fala bem assim. Quando estiverem dizendo paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. E como a mulher que está para dar à luz, de modo nenhum escapará. Bem, aqui eu vou fazer uma pausa para dizer o seguinte. No mundo inteiro, vários líderes mundiais têm usado como bandeira, como lema, como tema para suas campanhas de governo a paz e a segurança. Estamos em 2012 e no momento em que se fala muito sobre a possibilidade de o país do Irã desenvolver a arma atômica, armas nucleares, ou seja, no momento onde a humanidade está preocupada com um ataque nuclear, então, neste momento, os líderes estão falando em paz e segurança. Ao mesmo tempo que a humanidade está correndo o risco de deflagrar conflitos nucleares, os líderes mundiais estão falando em paz e segurança. Não é? Neste momento, nesse intervalo de tempo, o que está acontecendo? Comparativamente, uma dor, onde a humanidade está passando como se fosse uma dor de parto, aonde de um lado aumenta o sofrimento anos após ano, aumenta as contrações, comparando com a gravidez, diminui os intervalos desse sofrimento, dessas contrações, e logo
se dará a luz. Logo, o mundo se dará à luz. De um lado, o anticristo. Esse será o grande clímax. E do outro lado, dará à luz a segunda vinda de Cristo. A humanidade agora está vivendo o pior e o melhor de todos esses 6.000 anos que está sobre a Terra. Eu queria dizer para você que, de acordo com a Bíblia Sagrada, se nós formos pegar aquelas datas que a Bíblia nos traz, não é? Aquelas genealogias, né? Nós vamos chegar à conclusão que o mundo tem aí 6.000 anos, certo? 6.000 anos. Existe, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, toda uma numerologia bíblica, uma numerologia sagrada, né? Então a gente tem que atentar para isso. Por exemplo, eu vou dar aqui para você uma informação preciosa. Vamos lá em Levítico, o livro de Levítico, capítulo 25. Vamos lá. É 25, ok? E o verso, deixe-me ver, 1 a 4. Acompanhe comigo. O título, o tema é o ano sabático. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, verso 4, porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Interessante. Então, os judeus, naquela época, eram orientados a trabalharem a terra durante 6 anos seguidos. Muito bem. Plantar, colher durante 6 anos. E no 7º ano, deixar a terra por conta dela mesma. Não mexer na terra. Não plantar, não colher. O que nascesse da terra por si mesmo era para os pobres, os mais pobres, irem lá e colher aquilo. Ok. Vamos ver uma ligação dessa passagem com outra que está em Gênesis. Gênesis, capítulo. Acompanhe comigo. Aliás, me desculpe. Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 20. Tá? Capítulo 20. E o verso 8. Aqui nós vamos falar do 4º mandamento da lei de Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu servo, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado
e o santificou. Aqui, o sábado é o 7º dia. Na passagem que lemos, o 7º ano era para a terra descansar. Ora, se nós formos levar em consideração que essa terra já tem 6.000 anos, praticamente, já começando o 7º milênio, não é? O 7º milênio que está para começar será um ano de descanso. Veja, de Adão e Eva até nosso Senhor Jesus Cristo foram 4.000 anos. De Cristo para os nossos dias são 2.000 anos. 4 mais 2, 6.000 anos. Então nós estamos às vésperas de começar o 7º milênio. A humanidade está no pôr do sol dos 6.000 anos e começando o amanhecer do 7º milênio. Isso é muito significativo para todos nós. Eu vou explicar. Essa terra ela já vem em conflito há 6.000 anos. Veja, o bem e o mal em conflito aqui. Aqui o Filho de Deus sofreu os sofrimentos infinitos. Ele passou por você e por mim. Aqui a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tem padecido nesta terra. Todos os dias que você levanta, você se depara com o jornal, com a televisão, então você ouve as notícias, as calamidades, a destruição da natureza, a destruição dos animais, a destruição dos velhos, das crianças. 6.000 anos de conflito entre o bem e o mal, entre o diabo e Jesus. Ora, talvez você está pensando, não, mas se for assim, são 4.000 anos, mais de Adão e Eva até Cristo, 4.000 anos, de Cristo até os dias de hoje, 2, então são 6.000 anos. Estamos em 2012, então são 6.012 anos. Você pode argumentar assim. Ocorre, no entretanto, que o Ocidente vive no calendário gregoriano. E o calendário gregoriano, ele mudava ao sabor de cada imperador que entrava. Por exemplo, o mês de agosto é em homenagem ao imperador Augusto. O mês de julho foi acrescentado para agradar um mimo ao imperador Júlio César e por aí assim, né? Por aí vai. Então, há um erro de calendário que você e eu não sabemos exatamente de quantos anos. Há um erro de calendário no calendário gregoriano. Há esse erro. Mas podemos estar certo que o 7º milênio não começou, está próximo de iniciar, os 6.000 anos está acabando e esse milênio, que está começando, o 7º milênio, está aqui também em Apocalipse, que eu vou mostrar para você. Olha, ouvinte, é uma alegria, é uma satisfação transmitir essas verdades para você. É uma honra para mim. Espero que realmente vá ser de grande edificação
para você e sua família esta mensagem de preparo espiritual, uma mensagem de santificação, uma mensagem que vai mostrar para você que o mundo, a humanidade está numa emergência global. O fim está muito próximo. E talvez seja em 2018. Eu preciso mostrar para você o porquê. Aqui está em Apocalipse capítulo 20, versículo 3, o seguinte: e lançou no abismo. Satanás foi lançado no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. O verso 4 diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante anos. Os mesmos 1000 anos que Satanás fica preso são os mesmos 1000 anos onde os servos de Deus, aqueles que venceram a marca da besta, reinarão com Cristo. Não é? Há um problema de interpretação aonde encontramos duas linhas de interpretação. Uma linha nos diz que este milênio será aqui na Terra. E outra linha de interpretação nos diz que este milênio será no céu. E há várias evidências que eu quero mostrar para vocês aos poucos, talvez não nesse DVD ainda, mas próximo, essas evidências e estas passagens que não deixam a menor sombra de dúvida que este milênio não será aqui na Terra, será no céu. Mas nem por isso a sua experiência, já salvo, já livre da mortalidade, será menos gloriosa. Não é o fato deste milênio não ser aqui na Terra, como muitos acreditam que virá a ser, né? Não é porque não será aqui, mas será no céu, aonde nosso Senhor Jesus Cristo se encontra agora, aonde os anjos de Deus estão, aonde Deus, o Pai, nosso Pai amado, nosso Pai Celestial está. Não é o fato de o milênio será lá que torna menos gloriosa essa experiência da salvação. É certo que depois desse intervalo de 1000 anos no céu, os salvos voltarão para a terra, e aqueles passaram a eternidade, não passarão só 1000 anos, mas passarão, amigos, toda a eternidade, trilhões, bilhões de anos, tudo isso, aqui na terra. Então não vamos nos inquietarmos, nos incomodarmos por esta linha de interpretação que, se nos diz que o milênio será no céu, vamos acalmar o nosso espírito. Não é? Então, a Bíblia também, em outra passagem, fala que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então, estamos aí, por esta análise, nós estamos há 6 dias, né? 6.000 anos,
1000 anos equivalendo a um dia, 6 dias. Estamos começando o 7º ano, o 7º milênio, que não será aqui na Terra, será no céu. Não é? Ok. Imagine você a seguinte situação. Vamos dar um exemplo de que Jesus, nosso querido, amado Salvador, ele aparece no dia 21 de dezembro de 2012, desse ano que nós estamos. É só um exemplo, amigo ouvinte. 21/12 de 2012. Inclusive, essa data de 21/12 é uma data, segundo os místicos, Apocalipse, onde aconteceria o fim do mundo. Muito bem. No exemplo, então, Jesus vem agora no final desse ano. Hoje é exatamente dia 17/9 de setembro de 2012. Então, pelo exemplo, está próximo a volta de Cristo. E vamos supor, por exemplo, que eu esteja neste dia vivo, mas só que eu esteja no mal. Eu não quis aceitar Jesus, por exemplo, eu não quis abandonar meus pecados, eu rejeitei o Evangelho e vou estar ali neste dia. E você que está me ouvindo vai estar vivo também. Só que diferente de mim, você vai estar fazendo bem, seguindo a Cristo. Você ouviu falar uma vez do Evangelho, do amor de Deus. Então você ouviu falar uma vez dos mandamentos de Deus. E você, aquilo chegou na sua alma com uma força muito grande, você correspondeu ao chamado divino. E vai estar ali no dia 21, vivo, fazendo na fé, na obediência. Muito bem. Vamos dar um terceiro exemplo. Vamos supor que um tio seu, tá, tenha falecido já. E ele faleceu fazendo bem, morreu na fé de Jesus. Mas ele faleceu. E vamos dizer que um tio meu, naquele dia 21, vai estar morto, falecido, mas ele, diferente do seu tio, ele, meu tio, morreu no mal, na incredulidade, no pecado, não é? Criticando a Bíblia, criticando os mandamentos de Deus, nos vícios, na prostituição, no mal, enfim. Então vai estar ali no dia 21. E aí chegou a hora da volta de Cristo, o momento, o grande clímax da história. Não é? A Bíblia diz em Apocalipse que todo olho verá em sua vinda, até mesmo aqueles que o crucificaram lá atrás, há 2000 anos atrás, ressuscitaram para ver esse dia. E chegou o dia, chegou a hora, não é? E Jesus então aparece. Segundo as Escrituras, Jesus virá com poder e grande glória. Ele virá com a glória sobrenatural. Veja, quando, há 2000 anos atrás, Jesus veio ao mundo, quando ele encarnou, ele tomou o nosso corpo, se revestiu da carne, do osso, encarnou, porque ele havia criado o homem, criado o ser humano,
Mas ele, sendo Deus, Jesus de Nazaré, sendo Deus antes de vir ao mundo, ele não era um ser humano, ele havia criado o ser humano. Juntamente com Deus, o Pai, o Espírito Santo, Jesus havia criado o ser humano, o mundo, tudo que existe no mundo. Mas ele mesmo não era um ser humano, ele se fez ser humano, gerado pelo Espírito Santo. Ele se encarnou, ele encarnou como uma criancinha, como uma criança recém-nascida. Porque se ele viesse ao mundo como ele era no céu, com aquele esplendor, ele era espírito, com aquela glória sobrenatural que ele sempre tivera, isso dificultaria o contato com o ser humano. O ser humano pecaminoso não suportaria olhar para Cristo e permanecer vivo. Então foi até por misericórdia que ele então se revestiu da carne e ficou próximo, muito próximo do ser humano. Qualquer ser humano poderia se aproximar dele sem ser destruído imediatamente. Então agora Jesus vai vir com esta glória sobrenatural, uma coisa jamais vista, jamais vista. Ele virá com a sua própria glória e com a glória de seu Pai. E o ser humano que estiver em pecado não vai suportar. Só para relembrar, na Bíblia há uma experiência de Moisés, né, que fora falar com Deus lá no Monte Sinai, passou ali uns 40 dias na presença do Altíssimo, e quando ele desceu, o que houve? Começou a falar com o povo, e no rosto dele tinha uma glória, um brilho, uma glória sobrenatural, pelo contato que ele tivera com Deus. E os israelitas pediam para ele tampar o rosto, porque os israelitas não estavam suportando, aguentando olhar para o rosto de Moisés. Certo? Acontece que Jesus agora em sua vinda, ele virá com a glória sua própria e com a glória de seu Pai. Então é algo mais intenso, muito mais forte do que aquela glória com a qual Moisés se manifestou lá no Monte Sinai. Então chegou o dia 21, Jesus se manifesta. O que vai acontecer nesse momento? Ao mesmo tempo, no mesmo momento, com você, comigo, com o seu tio e com o meu tio. Vai acontecer o seguinte: você que se devotou a fazer o bem, a seguir a Cristo, você recebe o toque da imortalidade imediatamente. E eu, que também vou estar vivo, mas no mal, morro imediatamente. Não tem como eu suportar essa glória em meus pecados. Você sim, porque você acabou de ser revestido com a imortalidade, você foi glorificado. Já eu não tenho as mesmas condições. No exemplo, o meu tio que morreu no mal, ele não ressuscita. Ele não ressuscita. Já o seu tio que morreu no bem, seguindo a Cristo, ele ressuscita imediatamente. Imortalizado. Imortalizado. Assim revela as Escrituras Sagradas. Então, esse é o cenário.
Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que têm parte na primeira ressurreição, porque sobre estes não tem poder a segunda morte. Ora, no exemplo, meu tio não ressuscita agora, dia 21 de dezembro. Ele não tem parte na primeira ressurreição. Então, ele ficou para a segunda ressurreição. E a segunda ressurreição vai ser após o milênio. O milênio. Acompanhe comigo a seguinte cena. Jesus volta agora dia 21 de dezembro. Só que, segundo as Escrituras, antes de Jesus se manifestar nas nuvens dos céus, na sequência profética tem as 7 pragas para ser derramadas. Tem esse terremoto aqui, ó, que eu vou mostrar para você, para acontecer, que está aqui. Apocalipse capítulo 17. Acompanhe comigo. Verso 8, que diz assim: e houve vozes e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Foi este tão grande terremoto. E aí o 19 diz assim: e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. E as cidades das nações caíram. Imagine a cidade das nações. Imagine Nova York. Imagine Tóquio. Imagine São Paulo. Imagine as grandes cidades do mundo. Mas lembre o que está escrito aqui. Um terremoto como nunca tinha havido de homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. A escala Richter pode medir, digamos aí, um terremoto de 9, um terremoto de 10, mas esse aqui deve ser de 12, eu não sei. Nunca. É impressionante esse versículo aqui, né? Como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. Isso aqui está no contexto das 7 últimas pragas. Não é? Então, veja que Jesus voltando aqui, dia 21, no exemplo, antes um pouco, um ano mais ou menos, pela profecia, um ano antes, vai acontecer tudo isso. Não é? O que significa dizer que a infraestrutura global vai estar no chão, totalmente. Você, nesse cenário de fim de mundo aqui, você não pode imaginar, por exemplo, uma rede elétrica funcionando, um supermercado, nada funcionando. Hoje, as coisas ainda estão funcionando no mundo. Tudo está funcionando. Ainda que esteja funcionando mais ou menos, tudo está funcionando no planeta. Por exemplo, a economia mundial está funcionando, mais ou menos. Né? Na sua cidade, aqui no Brasil, os hospitais devem estar funcionando ainda, não fecharam as portas, mas estão funcionando mais ou menos. A escola onde seu filho estuda, escolas públicas, por exemplo, está funcionando? Está. Mas como elas estão funcionando? Enfim, tudo está funcionando no planeta, mais ou menos. Agora, num cenário dos próximos anos, 2013, 2014, 2015, não é? Como isso vai, essas coisas que estão funcionando,
vai continuar funcionando mais ou menos com um terremoto dessa magnitude, né? O contexto desse terremoto, desta crise, está também dentro do contexto aqui do capítulo 16, verso 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, né? E da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra, de todo mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, né? O verso 16 fala: e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então aqui está falando sobre a guerra do Armagedon, ou se você quiser chamar, a Terceira Guerra Mundial. Então veja que, de um lado, terremotos e mais terremotos, porque eu profetizo para você aqui agora, em nome de Jesus Cristo, que os terremotos até 2018, eles aumentarão, se multiplicarão muito. E talvez, aí eu já abro um parêntese, quem sabe esse grande terremoto que eu acabei de ler aqui não aconteça em 2018. Vamos acompanhar. Este ano de 2012 é um ano profético. O ano de 2013 também. Todos esses anos que virão agora são anos proféticos, onde as profecias estarão se desdobrando, estarão se cumprindo. Cada ano que vem agora, daqui para frente, terá uma intensidade muito grande nos acontecimentos, certo? Em todas as áreas que você imaginar. Só para te dar um exemplo, uma profecia, tá, que pode estar se cumprindo agora, há cerca de umas 2 ou 3 semanas. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 17. Isaías capítulo 17, verso 1. Eu vou ler para você. O título, o tema, né, antes do versículo vem um títulozinho. É assim: Profecia contra Damasco e Efraim. E o verso 1 diz assim: Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, antes será um montão de ruínas. Isso que eu acabei de ler aqui deve fazer você lembrar que há poucas semanas explodiu uma bomba lá em Damasco, capital da Síria. A Síria está nos jornais diariamente. Meu amigo, o fim se aproximou, hein? Mas o que acontece? Segundo a história, Damasco, a capital da Síria, né, é uma cidade que nunca foi destruída. No máximo, quando muito, foi sitiada, cercada, mas destruída não. Agora você vê como está o conflito lá. Uma hora o conflito sai de Damasco, vai para Alepo, que é a segunda maior cidade da Síria, uma coisa assim. Outra hora volta de Alepo para Damasco. Então,
Vamos acompanhar, você e eu, a evolução do cumprimento dessa profecia. Quando a gente estiver ouvindo um jornal na televisão, lendo um jornal, Folha de São Paulo, Estadão, vamos fazer esse paralelo com a profecia. Tudo isso são sinais da breve volta de Jesus, meu amigo, minha amiga. Não é? Todos os acontecimentos estão marchando para o fim. É sério isso. Há anos eu tenho ouvido falar que a Terceira Guerra Mundial já está em andamento. Os preparos para a Terceira Guerra Mundial já estão em andamento. Há anos, e cada ano que passa eu vejo mais esses comentários tomar uma intensidade, que a Terceira Guerra Mundial está a caminho. E eu traduzo Terceira Guerra Mundial por Armagedon, ou Armagedon por Terceira Guerra Mundial. Porque, veja, na Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914 até 1918, morreu em torno de 5 milhões de pessoas, 10 milhões. Variam muito as informações. Na Segunda Guerra Mundial, que foi 1944, 45, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Morreram 50 milhões de pessoas do mundo inteiro, no mundo inteiro. Agora, a próxima guerra, a Guerra do Armagedon, que será um conflito físico e espiritual ao mesmo tempo, esse conflito será um conflito físico e espiritual ao mesmo tempo. Certo? Então, o que acontece? Esse conflito, essa Terceira Guerra Mundial, a Guerra do Armagedon, a guerra será o pai, a mãe, o avô e a avó de todas as guerras que já houve. Só para a gente ter uma ideia do que está vindo sobre a humanidade. A humanidade chegou a 7 bilhões de pessoas, agora em 2011. E os líderes mundiais estão pregando paz e segurança. Enquanto eles pregam paz e segurança, o mundo está se decompondo, o sistema mundial está ruindo, a economia vai de mal a pior, para não falar outras coisas. Então, eu vou falar uma coisa para você, muito importante, séria. A humanidade está passando por um cenário internacional que é um cenário conclusivo. É um cenário finalizante, final. E eu vou dar para você mais evidências daqui a poucos minutos. Quero dizer para você que eu não esqueci de Mateus e vou voltar lá daqui a pouco. Lá nos fala e nos dá a certeza que nós estamos nesta última geração, que diz a Bíblia, que nós estamos perto daquele dia que a Bíblia chama o dia terrível do Senhor, o dia terrível, que é um dia de vingança, é um dia de acerto de contas. E é nesse cenário, ou é vizinho a esse cenário, o profeta viria, como de fato eu acredito que ele já esteja entre nós. Isso é muito expressivo e vamos comentar um pouco mais sobre isso. Bem, então, vamos agora para
voltamos a Mateus, onde estávamos lendo sobre os sinais que Jesus nos deixou. É muito importante a gente fazer esta reflexão, esta meditação, né, espiritual. Talvez você, nesta hora, deixou de ver o jogo do seu time favorito, está aqui ouvindo essas explicações da Bíblia. Talvez você deixou um outro programa de humor na televisão para ouvir essa mensagem. Talvez você deixou de ir a algum lugar, mas eu espero em Deus que terá compensado, sim. Não terá sido em vão essa sua dedicação. Vamos aqui em Mateus agora. Vamos seguir o texto, né? Nós estamos aqui, guerras, rumores de guerras, né? A humanidade já passou por mais de 5.000 guerras nesses 6.000 anos, né? Porquanto se levantará nação contra nação, né? Reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros odiarão. E surgirão, verso 11, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O verso 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui diz o verso 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. O verso 14 lemos. Vamos ler agora do 15 até o 34, sem parar. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê atenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro cantos, de uma a outra extremidade dos céus. Exortação à vigilância, verso 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. O verso 34 agora. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Aqui tem um detalhe muito importante, é o segredo, vamos dizer assim. O verso 34 diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ora, que coisas? Essas coisas que Jesus falou antes do verso 34, atrás até o início do capítulo 24. Do início do capítulo 24 até o verso 33, Jesus vai falando dos sinais, todos os sinais, a guerra, os terremotos, os falsos cristos. Depois, Jesus fala da pregação do Evangelho e então virá o fim. Depois ele continua falando sobre os sinais. E lá no verso 34 ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração que estiver vendo estas coisas que ele falou anteriormente. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, ele falou sobre o Evangelho no mundo inteiro. Ele falou sobre a vinda dele no verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Nós somos a geração que tem visto tudo isso que Jesus está dizendo aqui se cumprir. E eu vou aprofundar com você. Vou aprofundar nos mínimos detalhes. Esses sinais, essas profecias cumpridas, para que não fique nenhuma dúvida. Tá certo? Vamos continuar este grande estudo das profecias. Meu amigo, minha amiga, eu quero agradecer a você pela atenção, não é? A sua atenção para mim é uma honra, tá? Muito bem, nós vamos procurar aqui Isaías capítulo que nós estávamos, 17, ok? Por favor, hein? Capítulo 17 do livro de Isaías, o profeta. Olha, a Bíblia Sagrada é uma bênção muito grande. É uma maravilha. Eu já conheço esse livro há 27 anos, eu posso dizer. Já li este livro 2 vezes completamente. Agora estou caminhando para ler uma 3ª vez, tá? E aqui nós falamos então sobre Damasco. Vamos ver o que nos fala Jeremias, capítulo 49. Jeremias 49, hein? Né?
Aqui está profecias contra várias nações, né? Profecias contra o Egito, né? Vamos ler também Isaías 17. Já lemos. Só um momento aqui, meu amigo, para me te mostrar uma coisa muito importante, que em Jeremias capítulo 49, verso 34 a 37. Falou sobre Damasco, agora nós vamos começar a falar sobre o Irã. Verso 34 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão. E Elão, tradicionalmente, o Irã era chamado de Elão. Na antiguidade, o Irã era chamado de Elão. Verso 35: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá aonde não cheguem os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante de seus inimigos, e diante dos que procuram a sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. Bem, se você fazer uma pesquisa nos livros, uma rápida pesquisa na internet, coloque assim palavra-chave Elão Irã, você vai ter mais pormenores, mais detalhes sobre o que está próximo de acontecer ao Irã. Vamos ver também uma outra passagem sobre o Irã que se encontra em Ezequiel, capítulo 38. Ezequiel, capítulo 38, verso 1 até o 5. Ok? Ou melhor, até o 9, por que não? Aqui vai descrever a profecia contra Gog. Quem é Gog? Como o Irã está aqui inserido? Como o norte da África está inserido nesta profecia? Então diz o capítulo 38 de Ezequiel, verso 1 em diante. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, e dize: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, verso 5, persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Aqui eu faço uma pequena pausa. Persas. Os persas é o Irã de hoje. Até hoje, nas manchetes de jornais, o Irã é chamado de o país persa, certo? Então, você já começa a identificar o Irã nessa profecia. Aqui fala etíopes, Etiópia, o norte da África. E os de Putin, Vladimir Putin, esses nomes
são ligados lá à Rússia, né? Então, tem tudo a ver com a Rússia esta profecia. Eu vou ler uma coisa aqui bem interessante para vocês, que eu tirei da internet. A internet é uma enciclopédia mundial, né? E a gente tem muita informação importante ali que a gente pode aproveitar. Ali tem dicionários, tem um monte de coisa, né? Eu vou ler aqui exatamente, deixe-me ver, para você. Deus não somente revelou a Rússia, mas também os aliados da Rússia durante a invasão. Porque, meu amigo, o capítulo 38 e 39 de Ezequiel diz respeito a várias nações que estarão se unindo nestes últimos dias para atacar Israel. Certo? Então, eu quero te introduzir nesse contexto de que Ezequiel 38 e 39 se refere a uma invasão por vários exércitos da terra. Vários exércitos vão se combinar para invadir Israel, certo? Magog, aqui vai falar sobre Magog, a Bíblia fala sobre Magog, seriam as repúblicas islâmicas do sul da antiga União Soviética. Mesec e Tubal, aqui vai falar, eu não li, mas fala sobre Mesec e Tubal, refere-se à Turquia, né? Persas eu já falei. Cuxi seria também Etiópia ou Sudão, certo? Cuxi. Mas você viu que aqui fala sobre a Etiópia claramente. Put seria a Líbia, né? Gomer e Togarma, aqui fala também, a Turquia. Você vê que na Turquia está tendo uma reviravolta muito grande. Hoje mesmo, enquanto eu estou gravando para você, está saindo aí nos jornais. Hoje mesmo, estava aqui, acho que na Globo News, falando sobre todo um problema lá na Líbia. Há pouco tempo, Muammar Gaddafi foi assassinado. E Gaddafi era anti-israelense. Em Damasco, na Síria, o Bashar al-Assad falando contra Israel, né? Aí tem o Irã falando. O Irã está aqui na profecia e falando também, se você buscar na internet, você vai encontrar, dizendo que Israel é um câncer, que tem que ser varrido do mapa. E todos esses que têm falado assim tão mal contra Israel, né, falando que o Holocausto não existiu, sobre eles tem vindo coisas terríveis e virá cada vez mais, coisas tenebrosas, porque eles falam mal de Israel como se fosse os imaculados, né? Como se fossem as nações imaculadas da terra, não é isso? Infelizmente. Certa vez Jesus disse que antes de nós tirarmos, né, o argueiro, o cisco que está no olho do nosso próximo, a gente tem que tirar primeiro do nosso olho a trave. Então é uma coisa importante para a gente meditar, certo? Depois você vai ler direitinho o capítulo 38 e 39, mas o que acontecerá de maneira geral com todos esses exércitos que marcharão contra Israel? Diz aqui a palavra do Senhor no capítulo 38, verso 19 e 20, ok? Pegando ainda até o 18.
Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Um grande terremoto sobre a terra de Israel. Verso 20. De tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Certo? O verso 21, porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva. Fogo e enxofre farei chover sobre ele e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Então você nota como que os inimigos de Israel serão massacrados ao redor de Israel. Eles nem entrarão em Israel, na cidade, né? Ali mesmo, ao redor, eles serão destruídos por Deus. Aqui você vai ler que os israelenses levarão meses para sepultar os mortos, os seus inimigos. Veja, de uma maneira sobrenatural, o Criador vai intervir em favor de Israel. Está escrito. Esse tremor que diz aqui, ele é aquele mesmo tremor que fala lá em Apocalipse. Há uma íntima relação. Será depois que a porta da graça se fechar. É um acontecimento que nós já começamos a ver a sombra deles agora, antes da porta da graça se fechar. Enquanto a porta da graça está aberta ainda. Esses acontecimentos estão se desdobrando. Os atores que vão desempenhar esse papel profético, esse cenário, já estão se movimentando. O Irã está se movimentando. Você tem acompanhado que os Estados Unidos, Israel, está ameaçando atacar o Irã por causa de um programa nuclear que o Irã está desenvolvendo. O Irã está querendo fazer a bomba atômica. Israel está considerando esta bomba atômica, esta tentativa de fazer uma bomba atômica, uma ameaça à sua existência. E por isso mesmo quer atacar o Irã. O Irã diz que vai revidar e chama Israel, difama Israel, chama Israel de câncer, né? Onde já se viu um líder de Estado, um chefe de Estado, Ahmadinejad, não é? Ou outro líder que seja lá dentro do Irã, se referir a outra nação de maneiras tão difamatórias, enfim. Mas não nos enganemos, porque há um conflito entre o bem e o mal, e o conflito agora está se tornando mais explícito. Porque um país falar em eliminar outro, assim, na cara dura, para toda a humanidade ver, no Jornal das 8, para as crianças, os adolescentes, todo mundo ouvir, né? No caso o Irã falar que quer destruir Israel e tudo mais que eles falam, assim, é um negócio
terrível. Mas, por essas profecias que eu estou lendo, vocês podem ir imaginando o que os aguarda em breve, é para breve. Tudo isso que você está vendo na mídia em relação ao Oriente Médio é um desdobramento, é uma sombra, é um sinal do cumprimento das profecias. Para breve. Eu estou achando, tá? Que até 2018 vai estar tudo resolvido. Assim, esse conflito, esse grande conflito entre o bem e o mal. Por favor, se você me encontrar em qualquer lugar do mundo algum dia, ou em qualquer cidade desse país, não vá me cobrar, não vai querer passar em rosto, não vai querer me cobrar dizendo que eu marquei a volta de Jesus, o fim do mundo, para a data de 2018. Eu, pelo que eu tenho analisado esses acontecimentos, você vê que está tudo concordando, certo? 2018, eu acho que poderá vir o ano do fim, ok? 2018, tenho certeza que não vai ser o ano do fim. Vai acontecer coisas tremendas ainda até o final deste ano, chegando mais perto do cumprimento dessas profecias finais. Porém, eu tenho certeza, como eu disse para você, eu tenho certeza que 2012 não será o ano do fim, como Jesus falou sobre o fim do mundo para os discípulos. Não será esse ano, mas eu não tenho certeza se 2018 não será o ano do fim. Você me compreende? Ok, prossigamos. Eu queria falar ainda sobre tantas coisas para você. Eu queria falar para você o que é a primeira besta do Apocalipse, o que é a segunda besta, o que é a marca da besta, como os sinais no mundo inteiro mostrando que a marca da besta está aí às portas, juntamente com tudo isso que eu já estou falando para você que está acontecendo em Damasco, os preparos no Irã. Como eu gostaria de falar para você tintim por tintim. Eu sei que o meu tempo é curto, tem uns 30 minutos ainda, e não, eu vou me esforçar, hein? Eu vou me esforçar para falar aqui sobre tudo isso, tá? Porque você precisa saber quem é a primeira besta do Apocalipse. Você precisa saber quem é a segunda besta que fala lá em Apocalipse, no mesmo capítulo 13. E que marca é esta? Qual será a consequência da implantação dela no mundo? Então, nesse sentido, é bom eu começar aqui falando alguma coisa para você sobre a primeira besta e a segunda besta do Apocalipse, ok? A página 89. Eu vou deixar aqui nesta apostila já mirada, tá certo? Vou pegar esta outra apostila e vamos ver primeiro a besta que sobe da água, porque lá diz a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, ok? Aqui na página 45, nós vamos ler sobre a besta que sobe exatamente do mar, ok? Inicialmente eu coloquei este DVD, a ideia era programá-lo para 6 horas. Aí daria para me expor completamente todos os temas que eu preciso expor.
Aí depois houve uma mudança, mudamos para 2 horas. E agora eu vou ter que correr, porque faltam uns 30 minutos, mas a gente vai, com a ajuda do Senhor Jesus, conseguir avançar bastante. A besta que subiu do mar, em Apocalipse 13, 1. A palavra terion, besta, no original grego, se refere a um poder ou potência, sendo este o sentido profético desta palavra. Certo? Em profecia, vários termos ou símbolos são usados para expressar o que o profeta deseja revelar. Alguns exemplos, como anjo é igual a mensageiro, mulher é igual a igreja, dragão é igual a Satanás. Não é? Então, o que acontece, meu amigo? Eu devo dizer para você o seguinte: besta em profecia significa poder. Aquele poder sobe do mar. Vamos ver em Apocalipse 17 o que é água, mar em profecia. Tá? Abra comigo em Apocalipse capítulo 17, verso. Eu já digo já para você qual é. Ok. Apocalipse. Capítulo 17, você já está no capítulo 17, certo? Verso 15. E disse-me o anjo dizendo para João: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Então essa primeira besta, ela surge do mar, das águas dos povos, do mundo antigo, da Europa. E esta besta aqui de Apocalipse 13 é o mesmo poder que você vê aqui no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25. Olha o que esse poder, esta besta faria. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Que lei é esta? A lei dos 10 mandamentos. Da lei dos 10 mandamentos, eu li para você apenas o 4º mandamento, que fala sobre a guarda do sábado, que muitos falam que não está em vigor, né? Que já foi abolido. Mas, felizmente, não foi abolido. Eu vou te dar uma prova rapidinho. Você pode abrir em Êxodo, capítulo 31 de Êxodo. Êxodo capítulo 31. Ok? Verso. Aqui o verso 16 e 17. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações, por aliança perpétua. Entre mim e Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Então, um sinal para sempre. Alguém pode argumentar, não, mas é para o povo judeu. Então, vamos ver uma passagem que derruba esse argumento em Deuteronômio, tá? Abra comigo, tá?
livro de Deuteronômio. Estamos aqui em Salmos, Provérbios, ou melhor, desculpe, no livro de... Só um momento. Eclesiastes 12. Eclesiastes capítulo 12, verso 12 e 13. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. E o verso 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Então veja que aqui diz que não é o dever do indiano, ou é o dever só do africano. Não, é o dever de todo homem, ok? Outra passagem que você vai poder deduzir, chegar à conclusão de que realmente o mandamento está em vigor, é Lucas capítulo 23, ok? Verso, deixa-me ver, verso 52 em diante. Diz assim: esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu num lençol, e pô-lo no sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. E o mandamento que está lá em Êxodo capítulo 20, verso 8, né? Eu pergunto a você, digamos que você fosse Jesus, ok? Só por um exemplo. E de repente, não mais que de repente, então você, seus seguidores, essas santas mulheres seguindo a você, certo? E, lógico, se realmente a lei tivesse sido abolida, se realmente o sábado tivesse sido abolido, extinto, ok? Exterminado da lei, tivesse perdido o valor, as suas seguidoras, você como Jesus no exemplo, seriam as primeiras a serem informadas sobre esse fato, um fato relevante, um fato importante. Por que importante? A abolição da lei dos 10 mandamentos seria um fato, uma informação muito importante. Jesus não deixaria ser passado despercebido, informaria sim os seus seguidores, as suas seguidoras. Sabe por quê? Porque esta mesma lei houvera sido dada, não é? Algumas centenas de anos lá atrás, por Deus, no Monte Sinai, em meio a manifestações sobrenaturais de grande poder de Deus, ali naquele Monte Sinai, na península do Egito, né? Deus escreveu os 10 mandamentos. É a lei de Deus, não é a lei de Moisés. Deus escreveu a lei dos 10 mandamentos com o seu próprio dedo, ok? E entregou a Moisés. Foi um acontecimento grandioso. E daqui a pouco, então, se a lei foi abolida, como muitos pretendem, até gostariam que fosse, então
haveria uma mudança ali de repente, a lei foi abolida e não seria anunciado, Jesus não falaria nada para os seus seguidores? Falaria sim. Mas não disse, quer dizer, tanto não falou, tanto não houve a abolição da lei, que as santas mulheres continuaram guardando a lei, guardando o sábado, como sempre. Olha o que diz Mateus, capítulo, vamos ver aqui, 5. Vamos lá, Mateus capítulo 5, ok? É muito importante isso, hein? Mateus capítulo 5, né? E o verso, eu encontro já. Verso 17. O título é Jesus veio cumprir a lei, né? O verso 17 em diante. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, aquilo que os profetas falaram, testemunharam. Não vi abrogar, mas cumprir. Cumprir é obedecer, meu amigo. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. É interessante isso aqui. É muito interessante. Vou repetir o verso 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Olha, Jesus revela aqui para mim e para a humanidade toda, né, que não só a lei não foi abolida, porque ele não veio para abolir, era o único que teria poder para abolir, se fosse o caso. Ele não só revela que não aboliu, como adverte aqueles que vierem a violar um destes mandamentos, o menor. Um detalhe, hein? Dos 10 mandamentos, o maior mandamento é o do sábado. Se a gente pegar o quarto mandamento que fala sobre o sábado, vai ver que ali ele é o maior, em texto, sabe? Por exemplo, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Né? Esse é desse, assim, a frase escrita, não terás outros deuses, é uma frase. O segundo: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus ou embaixo na terra. Não as adorarás nem lhes darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia a milhares daqueles que me amam. Já é maior. O terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Já é menor do que o segundo, né? Que fala sobre as imagens. O quarto é mais extenso. Mas ele é maior também no sentido de que neste mandamento, primeiro, diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor teu Deus os céus, a terra e tudo que neles há. Então veja que Deus se revela nesse mandamento como Criador de todas as coisas. Nos outros mandamentos, nos outros 9, ele não se revela assim. Né? Quem ele é? Deus.
criou os céus e a terra em 6 dias, né? Portanto, é o autor de todas as leis. As leis humanas derivam das leis dos 10 mandamentos. No que se refere às leis justas, né? Porque ultimamente acaba tendo várias leis assim até injustas, enfim, mas tem muitas leis. É derivada, é inspirada nos 10 mandamentos. Em todos os países do mundo tem leis assim, inspiradas nas leis de Deus. Muito bem. Então, o que eu quero dizer com isso? É que Jesus não veio mudar a lei. Vamos lá para Tiago, capítulo 2, verso 10. Tiago 2:10. Tiago 2:10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Verso 11. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Veja que o adultério é o 7º mandamento da lei de Deus, né? A questão do assassinato aqui é o 6º mandamento, que diz, não matarás, né? Se tu, porém, não comete adultério, mas mata, está violando toda a lei. Certo? Isso é um fato. Mas agora vamos mostrar para você o seguinte. Como a lei está em vigor. Quer dizer, vamos continuar mostrando para você como a lei está em vigor. Vamos lá em primeiro. Vamos aqui em Apocalipse, primeiro, capítulo 21. Aqui, ó, verso 8. Quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Vamos em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso... deixa-me ver... Aqui eu vou pegar para você, hein? Verso 9. Aqui vai falar sobre várias classes de pessoas que não entrarão no reino dos céus, ok? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Pergunta a palavra de Deus. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos,